Com o conceito de Lost Media ficando cada vez mais presente nos conteúdos do YouTube, se tornou interessante detalhar para as pessoas que acompanham esse tipo de nicho, como uma mídia se torna perdida, como algo que sempre esteve disponível e foi comum para tantas pessoas, some do alcance de uma hora para outra. Eu detalhei então neste vídeo alguns dos cenários mais comuns do que se diz respeito a uma mídia se tornar perdida, já que não tem como dizer que se trata de todos os cenários em que o material saiu da disponibilidade das pessoas. Então pegue aí uma cerveja, umas batatinhas e vamos conferir mais um vídeo do canal Zerônimos. Caso 1. Coisas antigas e sem preservação adequada. Esse caso se refere a mídias que são muito antigas, de uma época onde se tornaria basicamente impossível manter algo assim por tanto tempo, que vão desde coisas como obras clássicas, literatura antiga e evidência da existência de povos antigos, coisas que datam de séculos muito antes ou nos primeiros séculos depois de Cristo. Produções de sociedades antigas quase sempre se perdem no tempo, em invasões de povos, na falta de transmissão de conhecimento entre as gerações, ou até mesmo a ausência de um sistema de escrita e de documentação. Casos assim se dão como músicas antigas da época de civilizações antigas, como egípcios e sumérios, obras de arte desse período, relatos em texto da vida da época e coisas assim. Passando para um contexto mais recente, onde obras antigas são perdidas devido à preservação inadequada, temos obras que não são de interesse muitas vezes, o que faz com que as pessoas simplesmente esqueçam delas e não liguem para guardar as produções, como séries ou filmes antigos. Para representar essa parte do segmento, temos episódios de Doctor Who e Chaves, que não eram preservados por suas emissoras, com muitas vezes episódios antigos serem apagados para que suas fitas fossem utilizadas em novas gravações, representando o fim de capítulos mais antigos dos títulos, bem como diversos incêndios e destruições desses materiais, que aconteceram também com alguns filmes do cinema mudo, uma combinação de condições ruins de armazenamento e de falta de interesse dos detentores em preservar. Caso 2. Falha na pesquisa, falta de meios para pesquisar ou de interesse do público. O segundo caso para uma mídia se tornar perdida se relaciona com falhas na hora de pesquisar o conteúdo, falta de meios para fazê-lo, como uma mídia quase sem nenhum conhecimento, ou até mesmo a falta de interesse de um público para realizar isso. É comum que ao procurar um conteúdo não se siga tudo que se pode ser seguido para achá-lo, ou até mesmo não ter informações suficientes que permitam sua pesquisa de uma maneira lógica e conclusiva, no sentido de encontrar essa mídia. Com um grande exemplo disso sendo a música Ulterior Motives, que ficou conhecida em sua procura como Everyone Knows That. A música era parte da trilha sonora do filme adulto Angels of Passion, mas até alguém esbarrar com isso naturalmente, levaria no mínimo um bom tempo. E vale mencionar que essa Lost Media só foi descoberta por basicamente mobilizar um número grande de pessoas em sua procura. E sem isso, caso a música fosse algum conteúdo que passasse batido e ninguém se interessasse, ela provavelmente estaria perdida até hoje. De forma similar, temos a Katon da Linaue, uma música que foi utilizada em um antigo vídeo do youtuber Filthy Frank, e que estava disponível simplesmente no YouTube, faltando apenas alinhar as palavras e o caminho certo para encontrá-la. De certa forma, existe grande chance de boa parte de materiais perdidos estarem simplesmente disponíveis, bastando apenas saber como e onde procurar, o que acaba por ser muito difícil a se depender do que está sendo procurado. Para encerrar esse segmento, temos o caso da celebridade número 6, uma peça de roupa que continha diversas fotos de famosos, faltando apenas um para ser identificada. Mesmo contatando os responsáveis pela produção do tecido, nada tinha sido encontrado, até finalmente seguirem uma pista que levou à conclusão do caso. E a celebridade número 6 é a modelo espanhola Letícia Sardá. Caso 3. Programas ao vivo e produções de TV. Programas ao vivo são feitos obviamente para uma transmissão e pronto, sendo difícil que eventos assim fiquem registrados por muito tempo, principalmente se tratando de épocas onde a gravação e manutenção destas fitas não eram tão tranquilas de serem feitas. Com isso, muitas coisas que foram transmitidas ao vivo hoje não podem ser encontradas. Casos como o do evento Slamfest 99, que foi uma promoção ao jogo Super Smash Bros. De Nintendo 64, ou de programas antigos da TV, de uma época onde tudo era ao vivo dadas as tecnologias disponíveis para a produção de programa. Atrações de cunho informativo ou para entretenimento também não tinham o costume de serem gravadas.
Afinal, a chance de algo que gostaria realmente de ser relembrado não era tão grande. E nessa categoria se encaixa Lost Medias como a frase "Oi, foi um dia soleado", do programa de Jacobo Zabludowski. Se tratando de produções que, em circunstâncias normais, não chamariam atenção ou seriam observadas por um número de pessoas. Essas produções eram meramente observadas para serem exibidas por uma só vez, não tendo um conceito de reprise associado a elas. Afinal, se tivesse um jornal de ontem apenas com notícias comuns daquele dia, você provavelmente nunca iria querer relembrar esse tipo de conteúdo, e é apenas quando acontece alguma coisa bombástica naquela exibição que as chances de se tornarem Lost Medias aumentam, pois aí as pessoas passam a ter interesse em querer relembrar o que foi passado. Caso 4. Mídias com conteúdo pesado ou chocante. Esse segmento se trata de materiais específicos que retratam algum evento trágico, de grande peso visual, casos de violência ou de tragédias que foram capturados ao vivo. Como material desse tipo envolve coisas sensíveis como mortes reais, lesão corporal, tristeza e o sentimento e a imagem das pessoas, eles quase sempre são esquecidos e tirados de circulação, se as pessoas assim tiverem a oportunidade, ficando restritos a gravações pessoais e, às vezes de forma muito rara, as emissoras que capturaram esse fato. Casos de conteúdos perturbadores que foram capturados ao vivo se tratam, por exemplo, do programa Aqui e Agora do SBT, que cobriu o desvivamento da jovem Daniele Alves, que pulou de um prédio onde trabalhava, com tudo sendo transmitido pela equipe do programa. A morte do apresentador Glaucio Gil, que 10 minutos após abrir seu programa Show da Noite, pela ainda recém-inaugurada Rede Globo, teve um infarto fulminante e morreu durante a transmissão do programa, no estúdio. A morte de Steve Irwin, que foi gravada pela sua equipe de cinegrafistas na Austrália, ou a morte do lutador da WWE, Owen Hart, que caiu de uma altura de 21 metros enquanto preparava-se para fazer a entrada triunfal de sua personalidade, Blue Blazer. Essa pelo menos existe a confirmação de que as fitas estarem nos arquivos da empresa, com instruções para nunca serem destruídas, duplicadas ou reproduzidas. Mas se o conteúdo for muito chocante, as chances dele nunca aparecer também são grandes, pelos motivos que eu expliquei. Caso 5. Materiais nunca divulgados. Esse caso se refere a produções que foram concluídas, mas nunca exibidas ao grande público, ficando restrita a pessoas da produção ou a quem trabalhou diretamente no projeto. A decisão de não lançar algo por diversas questões comerciais, seja direitos com que participou da produção, seja pela rentabilidade que a produtora pode obter, ou até mesmo o conteúdo da obra e como o público vai encarar o acontecimento. Materiais que nunca foram divulgados ao público são bem raros de aparecerem novamente, quase sempre dependendo de alguém interno da produção disponibilizar a mídia, como aconteceu com o obscuro piloto da série Gibi, divulgada provavelmente por alguém interno da Nickelodeon na época e que teve acesso à gravação de alguma maneira, ou com o jogo 007 GoldenEye para a Xbox Live Arcade, um remake do jogo original de Nintendo 64 que foi engavetado por questões de licenciamento, a ver que relançar o jogo de forma oficial exigiria uma série de negociações, não só com os detentores dos direitos de James Bond, mas também dos atores que emprestaram sua aparência para o título, como Pierce Brosnan e Sean Bean. Mídias desse espectro que ainda estão perdidas são os 17 episódios produzidos da série Miguelito, já que os 5 exibidos estão disponíveis. Cenas deletadas do filme Event Horizon, músicas que nunca foram concluídas pelos seus cantores e até mesmo outros jogos que não passaram para a fase ouro de produção, que é quando o produto pode efetivamente ser lançado. Caso 6. Mídias não confirmadas. E por fim, temos o caso de produções que não possuem sua existência confirmada, podendo ser uma história inventada para chamar a atenção, uma creepypasta que apela para o terror, um caso de memória falsa e um desencontro de informações. Esse tipo de mídia pode se basear puramente no relato de pessoas que estavam lá, numa história bem escrita ou em fragmentos desse material que ainda existem, mas que não é possível verificar sua procedência. A mídia mais emblemática para representar esse segmento, na minha opinião, se trata do obscuro anime gore Saki Sanobachi, que começou com a história de um ova visto por algumas pessoas, trazendo um conceito de horror psicológico bem interessante, e acabou por simplesmente ir e dizer que inventou tudo aquilo, em algum tipo de momento. Porém, como existem muitos detalhes de um lado e do outro da história, tem quem defenda que uma pessoa inventou, ou que essa pessoa apenas quis atrapalhar tudo, não é possível saber o que é a verdade e o que é a mentira. Ela pode estar simplesmente mentindo e o anime realmente ter existido em algum canto da internet.
O vídeo LOL Superman, que seria uma suposta filmagem do 11 de setembro, feita por alguém que estava diretamente abaixo do World Trade Center, que embora tenha relatos de pessoas que assistiram esse vídeo e até mesmo uma recriação feita no Gmod, não é possível confirmar se ela realmente existe. A dublagem em português dos animes Bible Black e Darling, cuja única fonte de informação é um ator envolvido na produção, e um iceberg feito pelo canal Source Brew, e Moral Sisters, que aparentemente teria sido encomendada pelo extinto canal Animax, além do episódio Revolvinho do Chaves, que teria sido exibido em 1991 para tapar buraco na programação do SBT, que estava com seus estúdios inundados. Mídias dessa categoria podem muito bem não existir, o que torna sua busca relativamente mais complexa do que mídias que é possível saber a sua existência. Afinal, se você procura algo que não existe, é meio que impossível achar.